Olá, graça e paz. Vamos dar início nesse mês aqui no nosso devocional. E hoje a palavra que eu quero trazer para o seu coração é: não existe beleza no processo. Bom, eu já vou começar te explicando um pouco mais sobre esse tema. Se aprofundar mais nisso que Deus tem para mim e para você no dia de hoje, eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração. Então abra o seu coração para você receber aquilo que o Pai tem para você através dessa palavra. E esse tema chegou ao meu coração no momento em que eu estava vivenciando um processo muito doloroso na minha vida. E é muito difícil você ver que você está passando por um problema, por uma situação, você saber que precisa passar por aquilo, que necessita passar por aquilo, que não tem como pegar atalhos, que não tem como você fugir desse processo. E você ter que enfrentar esse processo sem você ter muita escolha. E você olhar ao seu redor e você não vê beleza alguma naquilo. E quem me conhece sabe muito bem que eu sou apaixonada pela história da borboleta, por tudo que ela passa, pelo processo que ela enfrenta até se tornar uma borboleta. E eu quero estar compartilhando com vocês hoje exatamente sobre isso, que no processo da borboleta, antes dela se tornar uma borboleta, não existe beleza. Se você for analisar, antes dela voar, antes dela se tornar aquele inseto, aquele animal tão lindo, tão bonito, colorido, muitas das vezes, ela é uma lagarta. Ela é uma lagarta que se rasteja no chão. E nesse processo existe o processo do casulo, onde eu acredito que ela olha ao seu redor e não enxerga beleza alguma. Por quê? Porque ela está ali dentro daquele lugar, sozinha, vivendo uma escuridão, fechada naquele lugar, sem poder viver ainda aquilo que Deus tem para ela, porque ela ainda não está preparada, ela ainda não está pronta para viver aquilo. E imagino eu que deva ser muito difícil para uma borboleta passar por este processo, que é o processo do casulo. E muitas das vezes Deus permite eu e você passar por este processo. O processo onde a gente só vê escuridão, onde a gente não enxerga beleza alguma, porque realmente no processo não existe beleza. Só que o que eu quero dizer hoje, trazer para o seu coração, é: aguenta firme. A única resposta que Deus deu para mim durante essa semana, e eu falava: Deus, o que eu vou fazer diante de toda a situação que eu estou enfrentando? Porque nós nunca deixamos de passar por processos, nós sempre passamos por processos para viver o propósito de Deus na nossa vida. E a única coisa que Deus falava para mim, e eu quero transmitir isso para você hoje, talvez isso seja uma resposta para a sua vida também hoje, é: aguenta firme. Por quê? Porque se a borboleta ela sai do casulo antes do tempo, o que acontece com ela? Ela morre. Eu ouvi uma certa história uma vez de um homem que viu o processo da borboleta e ele ali querendo ajudar, né, com toda delicadeza, querendo ajudar aquela borboleta a sair, a voar, ele foi tentar abrir o casulo para acelerar o processo daquela borboleta. E sabe o que aconteceu? Na hora em que ele abre o casulo, por mais que ele teve cuidado ali fazendo aquilo, a lagarta acabou morrendo. Ela não viveu todo o processo. Então não adianta a gente achar que não é necessário viver o processo. É muito necessário, por mais doloroso que seja, se a gente querer acelerar, se a gente quiser viver antes o processo, o que vai acontecer? A gente vai morrer. Então é necessário a gente aceitar esse processo, por mais doloroso, mais difícil que ele seja. E a borboleta, se ela sai no momento certo, ela sai, ela voa e ela vive o propósito para qual ela foi chamada. Então não queira de forma alguma acelerar esse processo na sua vida. Talvez esteja doendo, sim. Eu acredito que seja doloroso, assim como tá sendo na minha vida, mas Deus está falando: aguenta mais um pouquinho, sabe? Aguenta firme, aguenta até o final do processo. E você talvez esteja dizendo assim: mas Deus, está doendo demais. O processo está sendo doloroso demais.
Joyce, eu não tô conseguindo ter forças mais para aguentar o processo, mas Deus tá falando, filha, filho, aguenta firme. Vai chegar um momento que você vai olhar para a sua trajetória, para a trajetória da sua vida e vai dizer, realmente valeu a pena aguentar firme. Você não vai perder por aguentar firme nessa batalha, nessa luta que você está enfrentando. E dito isso, falando tudo isso para você, a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você hoje é sobre Elias. Quando Elias ele estava na caverna. E a palavra que eu vou estar compartilhando com vocês fica lá em 1 Reis, no capítulo 19, e que nos conta a história de Elias. Quando Elias ele estava naquela caverna, naquele lugar onde ele se encontrava, sozinho e numa escuridão. E Deus chega para Elias e fala assim, lá no versículo 11, o Eterno diz, saia e fique no monte diante do Eterno, o Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno, mas o Eterno não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, veio uma brisa suave que começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou, então Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias repetiu, tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Senhor, porque o povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou seus profetas. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar minha vida também. Aqui a gente vê um homem que havia profetizado que ia haver seca sobre o povo de Israel. A gente vê um homem que era tão corajoso, que vivia o propósito de Deus, mas o que aconteceu? Ele se colocou dentro de uma caverna. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes, nós nos colocamos em lugares que Deus não quer que a gente esteja. Talvez você já passou pelo processo. Talvez você já tenha passado pelo processo do casulo, só que você insiste em voltar para ele. Por quê? Porque o casulo, apesar de não haver beleza lá, porque dentro de uma caverna também não tem beleza, Elias já tinha vivido propósitos lindos, ele já tinha feito coisas grandiosas juntamente com Deus, sendo usado, tremendamente usado por Deus. E o que ele faz? Ele insiste em viver dentro de um lugar escuro, porque ele fala, Senhor, eu tô sozinho. Eu tô sozinho, o povo abandonou, só restou eu. Só tem eu aqui, eu tô sozinho, então eu prefiro ficar neste lugar. E às vezes a gente já viveu todo o processo. Deus já nos colocou como aquela linda borboleta, Deus já nos fez voar. Assim como foi na vida de Elias, Deus fez com que Elias presenciasse coisas grandiosas na presença dele. E o que Elias faz? Ele sente medo de uma ameaça de uma mulher. Quantas das vezes, por medo, nós nos escondemos em lugares que Deus não quer que nós esteja. Deus ele chega para Elias numa brisa suave, porque talvez na sua vida seja assim também. Talvez Deus já tentou chegar em você de várias formas e você não tem ouvido o que ele tem falado, mas hoje ele chega aí. Aonde você estiver agora, seja no seu quarto, na sala, na cozinha, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, Deus vai de encontro a você nessa brisa suave e fala: o que você está fazendo neste lugar aonde eu não te coloquei, aonde eu não pedi para você estar? Deus não havia pedido para Elias se esconder, mas eu acredito que através do medo, que muitas das vezes eu e você sentimos, nós acabamos nos colocando em lugares que não é para a gente estar. Talvez você já tenha enfrentado todo aquele processo dolorido, sabe? Que a borboleta passa de se rastejar,
de sofrer, de estar ali no chão se arrastando, de estar dentro de um casulo escuro, sozinho. E Deus te fez voar, só que você está insistindo em estar em lugares que não é para você estar. E Deus está falando, sabe o que Deus fala para Elias? Quando Elias ouve a voz de Deus naquela brisa suave, é o que está acontecendo aí com você hoje. Deus, ele está falando, ministrando ao seu coração de uma forma doce e suave para que você venha entender que você precisa voltar. E sabe o que Deus fala para Elias lá no versículo 15? Ele diz assim: volte pelo caminho por onde veio. Ou seja, Deus fala para Elias: volte, porque eu não terminei o que eu tinha para fazer na sua vida ainda. Aleluia. Deus, ele tem ministrado isso muito forte ao meu coração nesse momento, e ele diz para você: volte pelo caminho de onde você veio, porque você ainda não terminou a sua história. Eu te fiz voar e você está se colocando dentro de uma caixa novamente. Eu te fiz viver coisas grandes e você está impedindo o meu agir na sua vida. Deus, ele está falando isso para mim e para você hoje. Volte pelo caminho que você veio. Você veio por um caminho que você não tinha que ter saído dele. Era para você permanecer. E o que Deus fala para mim hoje é que nós precisamos aguentar firme e viver aquilo que Deus tem para mim e para vocês. Sabe mais o que Deus diz? Em alguns versículos lá na frente fala assim, que enquanto isso, Deus fala para Elias, enquanto isso, eu preservei 7.000 pessoas que não se dobraram ao Deus de Baal, lábios que não beijaram a sua imagem. Deus fala para Elias: Elias, você não está sozinho. Elias, você pensa que está sozinho nesse processo, nessa jornada que você está vivendo. Talvez hoje você se sinta dessa forma. Você se sente sozinho, você se sente sozinho na caminhada. Ah, Deus, mas eu tô indo sozinha para a igreja, eu tô indo sozinho para a igreja, eu tô fazendo tudo sozinho, só eu que busco. Mas Deus está falando, ainda tem 7.000. Ainda tem pessoas que estão com você, então você não pode desistir. Ainda tem pessoas que precisam de você. Deus ainda queria usar Elias. Elias ainda ia ser usado para ungir outras pessoas, para colocar alguém como seu sucessor. A história de Elias ainda não tinha acabado. Só que o que Elias faz? Ele quer terminar a história dele antes do tempo. Ele quer encerrar a carreira dele antes do tempo. Ele quer que Deus tire a sua vida antes do tempo. E eu ouvi essa semana, eu até me questionei, eu falei assim: Deus, por que será que eu ainda tô viva? Porque parece que todo mundo que é bom, que é fiel, que é leal a Deus, Deus leva. Só que eu ouvi claramente de 2 pessoas a mesma resposta. E as pessoas falaram assim pra mim: talvez você ainda não tenha cumprido o propósito de Deus nessa terra. E é exatamente isso. Você tá querendo encerrar uma carreira que ainda não chegou ao fim. Você tá querendo encerrar um ciclo que Deus ainda não encerrou, que é o que Ele tem para sua vida. Deus ainda tem muito para fazer. E Deus está falando: o que você tá fazendo aí? Ele fala hoje para mim, para você, o que você está fazendo dentro dessa caverna. E o mais interessante, que eu acho lindo, é que Deus fala assim: o que você está fazendo aqui? Isso prova que Deus, o maior de todos, estava com Elias dentro daquela caverna. Então, independente do lugar que você se encontre hoje, Deus está com você. E é isso que importa. Ainda que não existissem os 7.000 que não se dobraram diante do Deus de Baal, existia Deus no processo. E Deus fala hoje: ei, eu estou com você no meio do processo. Talvez você esteja se sentindo sozinho, mas Deus está aí do seu lado. Ele é o maioral, Ele é o melhor. Ele é o único que não nos abandona, que não nos deixa. Ele é o único que decidiu ficar com você, mesmo você estando dentro dessa caverna. Só que ele falou assim para Elias: chegou a hora de você voltar pelo caminho que você veio. E Deus, ele tá falando para mim e para você hoje: a história ainda não terminou. É hora de você voltar.
É hora de você voltar a fazer o que eu te chamei para fazer. É hora de você voltar a produzir. Aleluia. Deus está ministrando muito forte isso ao meu coração. É hora de você voltar a fluir naquilo que Ele te chamou para fazer. Mas você pode até se sentir com medo, inseguro talvez, como Elias estava se sentindo. Ele se sentia ali totalmente sozinho. Ele se sentia com medo das ameaças de Jezabel. Ele estava ali se sentindo um nada. Mas Deus chegou e falou: Ei, Elias, eu estou aqui. O que você está fazendo aqui? Deus se revelou para Elias de uma forma sobrenatural. E Ele se revela hoje para mim e para você, falando: Filha, filho, eu estou aqui. Talvez você esteja se sentindo no fundo do poço. Talvez você esteja no lugar mais baixo que você poderia estar, que você poderia chegar, porque você não quis mais viver aquilo que Deus tinha para você. Mas Deus está falando: eu continuo aqui. Existe um salmo que diz assim, que Deus, Ele nos vê no mais profundo abismo. Então não importa aonde você chegou, o quão baixo você chegou, o quão no fundo do poço você está hoje, Deus está falando: eu estou te vendo e eu estou aqui, pronto para te tirar deste lugar e te fazer viver o seu propósito. Então, querido, o que eu quero dizer para você hoje, através dessa mensagem, é para você aguentar firme. Ainda que você sinta medo, ainda que você não queira muitas das vezes viver mais aquilo que Deus tem para você, Deus está te chamando hoje para sair deste lugar. Sair desse casulo onde você se colocou novamente. Deus, Ele ministra muito forte ao meu coração que tem pessoas que vão assistir esse vídeo que já sabem voar. Deus já mostrou para você coisas grandes, você já voou, você já viveu o propósito. E Deus está falando: vem de novo, volta para o caminho, volta do lugar da onde você saiu, da onde você saiu do propósito e se enfiou dentro dessa caverna, e volte a produzir, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tenha medo. Eu só digo isso para você: aguenta firme. Ainda que a luta esteja grande, ainda que você ache que não vai vencer, ainda que você se sinta sozinho, Deus está falando hoje para você: ei, você não está sozinho. Você precisa voltar. E Deus, Ele é muito claro quando Ele diz que está com você, independente do lugar aonde você tenha chegado, o quão longe você tenha ido. Deus está chamando você de volta para você viver aquilo que Ele tem para você. Então não insista mais. Não insista mais em viver nesse lugar fechado, escuro, sozinho e longe do seu propósito, porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer ainda. A história não terminou. Então aguenta firme que você vai viver o propósito que Deus tem para sua vida. Aguenta firme, porque o que Deus tem é muito maior, é muito melhor do que você possa sonhar e do que você possa imaginar. E ainda que não exista beleza em nada do que você veja hoje, saiba que um pouco acima da onde você está hoje, você vai poder enxergar aquilo que Deus tem. Talvez você está no fundo de um poço e você não está enxergando beleza nenhuma. Por quê? Porque tudo que você vê é uma escuridão. Porque quando nós nos colocamos dentro de uma caverna, no fundo de um poço, nós não enxergamos nada. Mas ouse hoje. Ouse voar só um pouquinho, voa só um pouquinho e tente enxergar a beleza do lindo propósito que Deus tem sobre a sua vida. Que você receba essa palavra como uma resposta para o seu coração hoje, que você volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que você produza no reino de Deus e que você viva o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandemente.